Quem nunca desejou voltar no tempo para recomeçar, corrigir os seus caminhos, consertar os seus erros? Mas Deus não te dá uma chance de mudar o seu passado, mas sim de nascer de novo. Achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável. Descer as águas do batismo é assumir o compromisso de servir e seguir o Senhor Jesus. É a oportunidade de lançar o seu passado no mar do esquecimento, receber o perdão, ser nova criatura e ter o seu nome escrito no livro da vida. É crer no que diz as Sagradas Escrituras. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E você, quando decidirá? Sábado, dia 28 de outubro de 2023, às 19 horas. Teremos o grande batismo nas águas, para quem quer uma transformação total de vida. No templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba, na rua Tuiuti, 791, bairro Cidade Nova, em Indaiatuba, estado de São Paulo. Venha participar conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba, uma igreja com identidade. Fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. 33º Encontro de Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba, nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2023. Dias 15 e 16, às 19 horas. Dia 17, às 9 da manhã e às 18 horas. No Templo Central, na rua Tuiuti, 791, bairro Cidade Nova, em Indaiatuba, estado de São Paulo. Programe sua caravana. Convide seus amigos, seus vizinhos e toda a família para adorar conosco ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, neste evento que irá impactar a sua vida. Juventude e ADI 3 mais eu. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba, uma igreja com identidade. EBD, Escola Bíblica no Rádio, comentando e explicando as lições da Escola Bíblica Dominical. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes. É com grande prazer que abrimos mais uma programação da Rádio TV IAD. Para nós é uma alegria muito grande sempre poder contar com seu apoio, sua participação. Compartilhe. Através das nossas redes sociais você pode assistir o YouTube, Facebook e no Instagram e seguir o nosso canal aqui da EBD no rádio. Escola Bíblica Dominical, uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba e filiais sob a presidência do pastor Raimundo Soares de Lima, e com vocês, lições que edificam. Já quero aqui agradecer a participação dos nossos professores presentes hoje com a ausência do pastor Abimael por motivos de trabalho, mas também estamos aqui com o professor Colabone e o professor Milton, que já é a segunda vez ele está participando aqui conosco. Para nós é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. E o professor Colabone, como sempre, é o nosso grande mestre, que hoje vai estar discutindo uma temática muito importante, cultivando a convicção cristã. E o propósito divino da EBD é o desenvolvimento espiritual de cada cristão. E a nossa função é estimular, ensinar e apontar o caminho do conhecimento e da aprendizagem da Bíblia Sagrada. Nesse sentido, formamos cidadãos para os céus.
Procuramos também ser fiéis à palavra de Deus. A temática de hoje, como eu disse, né, é cultivando a convicção cristã. E a nossa referência de estudo está nessa leitura que irei apresentar para vocês a seguir, de 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12, que diz assim. Essa é a 11ª lição do ano de 2023, do mês de setembro. Já estamos finalizando o 3º trimestre e logo nós já vamos apresentar para vocês a proposta do 4º e último trimestre do ano 2023. Como eu disse, o texto e referência para estudo está em 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12, que diz assim. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e se agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um protesto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesado. Antes, fomos brandos entre vós, como ama que cria seu filho. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrai, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos volvemos para convosco e os que crestes, assim como bem sabeis, de modo que vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O objetivo da nossa lição de hoje, com essa temática, principalmente é proposto pela lição, é estimular a convicção espiritual no cristão a partir da confiança em Deus. Compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus e, num terceiro momento, apresentados pela lição, reconhecer que o amor sacrificial e abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Muito bem, então nós já estamos com essa temática proposta. Vamos adentrar ao ensino, hein, professor? E antes eu vou colocar a pergunta, porque eu sei, às vezes eu até coloco mais adiante, né, do programa, mas dessa feita eu vou fazer já no início, para que vocês até compreendam um pouco sobre essa temática. A lição, ela diz aspecto espiritual, moral e social. Seria errado inverter essa ordem social, moral e espiritual? Vamos lá, ó a pergunta. A lição diz aspectos apresentados, tá? Essa é a lição, apresentou esses 3 aspectos. Espiritual, moral e social. Seria errado inverter essa ordem social, moral e espiritual? Bom, professor, eu penso que aqui já dá para a gente dar um start na nossa lição. Falar do espiritual, do moral e do social. A partir do texto, professor, eu observo que aqui tem uma designação, né?
esse texto ele foi conduzido a uma determinada, vamos dizer assim, para a época, uma determinada comunidade. Sim. Ali eles tinham uma visão de reino, ali eles tinham uma visão, tinha uma vivência, tinha uma cultura por detrás, né, de vivência, para que isso fosse exposto. E aí, o autor da lição, ele vem trazendo esses aspectos, né, na formação, na convicção da fé, da nossa fé cristã. A nossa fé cristã depende desses aspectos? Depende. Depende, como depende. Então, essa esses pra gente três começar. aspectos Depende desse aspecto? Sim, com certeza. Em gênero, número e grau, depende sim, né? Pois eu vou falar do jeito que eu fiz a pergunta, que eu entendo melhor, né? O meu social, ele tem que ser abrangente, né? Porque se eu não tenho o social que eu vejo, como eu tenho o abstrato, Deus, que eu não vejo. Então começa por aí. Para Deus, para mim ser espiritual, na ótica vertical, É uma coisa. eu tenho que ser o social primeiro. Para Deus é assim. Mas então o social, Deus ele vai estar mais na horizontalidade. é horizontalidade, família, Isso. família, o social, que traduzida igreja, né? Igreja eu coloco em último plano. Mas dentro do social. Mas dentro do social. Eu coloco igreja em último plano. Eu coloco em primeiro plano família. Família, o meu meio, o meu métier, faculdade, trabalho. Trabalho, a vivência rua, social. eu coloco eu, cristão, ali. Se eu estou aprovado, família, se eu estou aprovado no meu meio, logicamente eu sou verdadeiramente igreja. Final da equação, eu sou espiritual. Tá. E aí onde que entra essa questão moral, uma vez que você, você pega os dois pontos exato, ali, por isso, valoriza esse social. É por isso que eu digo, eu coloquei junto. Na verdade, a minha pergunta é, moral social igual espiritual. Moral, tracinho social. Desculpa, social moral. Social, moral igual espiritual. Eu não consigo dividir eles. O moral do social. Não consigo. Porque uma vez... Tá. Porque se eu dividir, eu sou um cara social. Só que em casa eu não sou legal. Eu sou legal na igreja. Não sou no social. Ou seja, eu tenho... Mas a questão moral não é mais pessoal do que a convivência com os demais? Sim, mas é assim. De repente, eu na igreja sou A. Na sociedade eu sou B. Entendeu? Eu não professo a minha fé no meu meio, na minha faculdade, no meu trabalho, na rua, no meu ambiente. Na minha agremiação, eu não professo agora sim, a minha espiritualidade. Eu não professo. Então assim, eu entendo que aqui é uma apologia de Paulo, a pregação e a apresentação apostólica. Ele falou assim, ele primeiro faz apologia, dizendo o que ele é. Ele não fala dele espiritual. Ele fala dele social, dele sofredor e dele pregador. Ou seja, vocês vão me avaliar o que eu sou. Vocês viram como é que eu sou. Aliás, eu não dei trabalho para vocês, não pedi dinheiro para vocês, né? O ofício de tenda, né? Que ele fazia. Trabalhei, afadiguei para não ser pesado. Eu podia fazer isso, mas não fiz. Então agora vocês avaliam a minha pessoa. Aí eu entendo o cara moral. Aí eu entendo o espiritual, desculpa. Como que eu vou entender o cara espiritual se ele não responde moral e nem social? Jamais. Mas porque assim, é bem complicado até você, vamos dizer juntar assim, a equação. A equação, juntar a equação. Social e moral. Moral e social e moral. Por quê? Porque se a pessoa vive de aparência no social... É o que eu estou querendo dizer. Né? Se ele vive de aparência, o que me diz que realmente ele é uma pessoa que tem moral? O moral que eu digo aí é o moral
de respeito, moral de convicção do que ele faz, onde que ele caminha, o que ele anda, esse interior dele, né, o que ele pratica. Então, assim... As suas ações interior. O moral social eu não consigo separar, por isso que eu disse. Eu não consigo separar. Não existe... Mas ele pode ser, por exemplo, ele pode ter um bom convívio social e na questão moral ele não tem o pezinho direito. E aí? Não, mas aí ele não é espiritual, que é o final da equação. Não adianta eu me esconder. Eu tô querendo esconder de quem? Para mim, ser espírito, por isso que eu digo, quem diz que eu sou espiritual é Deus. Não é meu pastor, não é o meu presbítero, não é... Não, a minha faculdade, não. Quem diz que eu sou espiritual é Deus. Eu entendo assim, aquilo que Deus falou lá em 11 de Números, que ele falou para Arão e para Miriam de Moisés. Ele falou assim, ó, Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Moisés é espiritual. Se não é, não é. Se não é. Se não é, não é. Então, porque engana muito, né? Se eu ser espiritual dentro de um culto, no meu convívio eclesiástico, isso é facérrimo. É fácil, engana mesmo. O senhor não entende assim? Eu penso que a relação da pessoa, nas relações, eu acho que a pessoa, que ela vive o evangelho, ela tem que viver integralmente. Sim, claro. Então, de forma que eu até gosto de um autor, Robson Cavalcante, que ele fala que existe uma lacuna ética isso ele fala na América Latina, em relação com a igreja também, que há uma difícil divisão que as pessoas fazem que ele não consegue entender. Por exemplo, divide-se a questão do comportamento da pessoa em pequenas relações e nas grandes relações. Nas pequenas relações, que são a questão do culto, mais ritualística entre os irmãos, ele tem um comportamento cristão. Então, já no comportamento com a sociedade, com o Estado, com a empresa, eles têm um comportamento, às vezes, mundano. Vai dizer assim, porque não serei punido por isso. Mais ou menos assim. Como que eu posso dizer assim? Não sofrerei por isso. Se eu me comportar diferente aqui, fora do âmbito eclesiástico, tudo aqui eu não sofrerei as punições. E meio que essa moral dele é uma moralidade falsa. Fajuta. Né? Fajuta. Então ele fragmenta. Então eu acho que a grande questão é essa, de você não pode fragmentar aquilo que você é. Eu penso que, igual o pastor falou muito bem, a questão social, moral, espiritual, o verdadeiro cristão não tem um outro tipo de comportamento que não seja viver as relações integralmente, como cristão. Ele não tem como se fragmentar por ele ser uma nova criatura. Sim, claro. Então a gente se relaciona integralmente. Não tem como, por exemplo, você pode tentar fazer isso, mas eu vejo que não existe essa possibilidade. Tá. Porque de qualquer forma você é um ser integral. Quando você está agindo assim, você não está agindo, vamos dizer assim, na sua integralidade cristã, eu digo. Então você está se enganando, né? Na minha opinião. Gandhi falou um negócio, perguntaram para Gandhi, o que você acha do cristianismo? Gandhi respondeu, do cristianismo, nada. Do Cristo, do cristianismo, sim. Aí, vocês cristãos não respondem o Cristo. Ele falou tudo. Vocês cristãos não respondem o Cristo. Vou ver essa fala aí, foi muito forte. Gandhi. Foi interessante. Então, e é uma realidade. Caminhando pela lição, vamos pegar então esse primeiro ponto, essa convicção espiritual. Aí ele vem trazendo bastante exemplo de Paulo, né? Essa visão de Paulo. O poder do Espírito, como ele falou, vamos quebrar um pouquinho aí essa... Lembrando assim, hoje a gente já condicionou o entendimento do espiritual, moral e social, sendo que o moral e social, a equação é igual ao espiritual. Ou seja, a resposta da pergunta até tá dada aí. Mas, compreendendo aí, vamos falar um pouquinho dessa convicção espiritual. Eu não entendi porque ele colocou primeiro a convicção espiritual.
De acordo com o que nós teremos a conclusão que nós chegamos, essa aqui seria a última. Isso. Mas vamos de acordo com o que está. Primeiro, o tema da lição... Nós vamos chegar na última, mas eu penso assim, você lembra uma vez, professor, que nós pegamos a lição, invertemos, fomos de trás para frente, e chegamos a um resultado mais positivo, né? Então, até podemos vir de trás para frente, vamos dizer assim, né? Ao contrário, porque assim... trazendo o ponto 3, já de início para chegarmos em cima do que eu disse e que corroborou conosco o professor Milton, o certo é social primeiro. É social. Então vamos lá. Essa questão social, assim, esse bem-estar mas como a gente, eu acho que todos eles... Mas como a gente está falando uma lição, a gente não fala lição para nós, né? A gente fala lição mais voltada para os professores. E quem vai ministrar também. Quem está assistindo a nossa aula, mas assim, talvez a minha paura é que a gente confunda o pessoal. A gente não quer isso, né? A gente quer ser o mais exegeta possível, né? Extrair bem. Então, eu aconselho a gente seguir a rota da lição para não confundir ninguém. Então, o que você acha, professora? Vamos lá. Voltando aí, a convicção espiritual. Aí ele vem subdividido em o poder do Espírito, a confiança em Deus e a fidelidade na pregação. Aqui é o exemplo de Paulo. O exemplo de Paulo, ele não é seguido por todos, né? Mas ele vem dando uma exortação aí, e essa orientação em relação ao... poder do Espírito. O poder do Espírito. Professor Milton, você pode tecer um comentário aí nesse poder do Espírito? Ele começou a rir. Por quê? Se você não se sentir confortável... É tranquilo, né? Então tá bom. Então, eu penso assim, a maneira como ele viu isso... Se eu pensar, por exemplo, como John Wesley pensou da graça preveniente, por exemplo. Se eu pensar nessa graça preveniente de John Wesley, que ele fala que é uma graça que Deus capacita o homem para que ele dê o passo para o homem e esteja essa relação. Ele, do metodista, ele tem essa questão aí, né? Que, como a gente acredita também do somos arminiano, e tem a questão da depravação parcial, então sobrou algo no homem, e John Wesley via que essa graça preveniente, Deus trabalhava justamente nisso que sobrou do homem, que tinha essa possibilidade. Então aí, Deus dá esse passo para se comunicar, que ele está falando pelo Espírito aqui. Então se você vai primeiro pelo passo do Espírito, Deus deu o passo, porque o homem é capaz de dar um passo para Deus. Mas a graça preveniente é possível trabalhando nesse primeiro ponto do arminianismo. Dentro disso, Deus dá o passo para o homem. Agora, essa conexão do homem como ser integral, eu vejo que em toda, eu vejo que em todas o aspecto do ser humano, ele tem ele pode ter esse contato, entende? Por exemplo aqui, poder no Espírito, como ele fala aqui, por orientação divina o Evangelho foi proclamado na Europa, e ele vai falar que teve esse passo dessa visão que Paulo tem, no Espírito. Aí é um caráter, aí é de caráter, vamos dizer assim, não pode olhar de uma maneira geral isso. Eu acho que é algo específico que aconteceu ali, eu penso dessa forma. Agora, você generalizar isso, eu vejo um problema aí. Esse passo que ele dá de generalizar, que ser dessa forma, sendo que aqui foi algo específico para uma época que a igreja estava começando a caminhar, não é? Ela começando a caminhar e tinha todo aquele problema que a gente vê de falta de informação, de falta de material, não é? Estava sendo escrito o Novo Testamento na prática. Então, assim, e Deus vai trabalhar dessa forma. Então, é algo muito específico, eu vejo. E você pegar isso e generalizar como que isso fosse via de regra para todos, eu acho o problema existente aí, tá? Deus tem várias formas de chamar as pessoas, se encontrar com elas, trabalhar, então... Não sei se é isso. O plano da salvação, ele vem... a forma como alcançar, né? É diferente.
Não é igual para todos. Porque ele fala no final do tópico, ele fala assim podemos afirmar que na ausência desse tópico mesmo aí, tá? No tópico meu. Assim podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida ao mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação. Aí eu tenho um ponto para falar disso aí. Eu grifei isso aqui, ó. Olha o ponto que eu vou falar, por exemplo. Ele está falando aqui, ó, na questão da ausência da convicção espiritual. Paulo está usando os textos aqui, tá? Aí você traz para hoje isso, tá bom? Então, será que nós podemos comparar 100% essa situação aqui com a situação que vivemos hoje, por exemplo? Será? Será que essa palavra aqui, esse que é o ponto? Porque Paulo está falando uma questão que está envolvendo os gregos, tá? Está falando de uma palavra, muitas vezes, de sabedoria. Sabedoria do quê? O que os gregos primavam? Pela sabedoria. Então, Paulo está falando, não fui falar para vocês com palavra de sabedoria humana. E vai citar até um texto aqui que vai ser dentro desse pensamento. Sabedoria humana, sim, tá? 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Sim. Mas em demonstração do Espírito e de poder, tá? Mas Paulo está falando, ele está comparando também, falando com o povo e com a igreja, que ela é formada na maioria por grego. Isso aí é pacífico, né? Gentil. Gentil. Está formado ali. Então, era a minoria que era judeu. A maioria ali. Então, Paulo está falando para essa igreja. Então, assim, quando você pega isso, Paulo está tratando também, comparando com a sabedoria. Comparando com a sabedoria o quê? Dos gregos, a filosofia, tudo que envolve o helenismo, a cultura grega. E você comparar isso. Ele não foi demonstração do Espírito de poder. Agora, comparar isso, por exemplo, aqui, ó. A palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo. Ele está comparando. Desculpa, mas aí tem um abismo, né? Tem uma questão aqui, um problema muito sério, porque comparando a palavra de sabedoria dos gregos com a palavra de Deus, com o Novo Testamento que nós temos, ou, assim, a minha opinião... Na verdade, ele falou o histórico, eu vou falar o teológico. Ele falou o erro histórico. Ele apontou, não erro, ele apontou o que é a história ele contextualizou bem. Eu vou falar teológico agora. Assim podemos afirmar... Olha lá, podemos afirmar, agora eu vou falar teológico, que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano. Então quer dizer que a palavra de Deus está reduzida a mim, a você, a ela? Não, a palavra de Deus nunca é reduzida a nada. Jesus disse, passa o céu e a terra, negão. Mas a minha palavra não está reduzida a nada. Mas a minha palavra não passa. Então eu acho, assim... É um erro histórico e teológico. É um erro histórico e teológico. Tem que saber pontuar bem, porque senão... Exatamente. Muitas pessoas vão até atribuir, vão usar até como mensagem. Isso. Romanos 1,16, Paulo fala assim, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Exatamente. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Perfeito. Ele está falando que ela é autossuficiente para a salvação do que crê. Não importa, por exemplo, se eu transmitir a palavra de Deus, mas o irmão, por exemplo, ele está, por exemplo, em pecado, está pregando. Mas ele pregou a palavra de Deus. Ele pregou a palavra de Deus, ele fez exegese e pregou a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. É a palavra de Deus que ele está pregando. Quem vai fazer o efeito? Exatamente. É o poder da palavra, não é o homem. Exatamente. O homem é uma caixa que sai o som. Então, olha bem a colocação. Ele afirma em vários lugares. Primeiro, na aplicação do verbo. Assim podemos. Seria bom colocar na primeira pessoa isso aí. Sim. Assim eu posso. Se eu posso, ele colocou então, todos os demais juntos. Porque aí ele se apropria da fala dele. Eu vou falar o que Jacó falou para os filhos dele, os filhos dele Zebulon e aquele outro que invadiu a aldeia lá e matou um monte lá, Levi. Ele falou, no vosso conselho não entra minha alma. Podemos? Não. Não. Assim podemos afirmar, olha lá, tudo ali, que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é afirmação. É categórico. É reduzida a mero intelectualismo. Jamais. Não importa quem é que está
Olha, vamos dizer assim, vamos usar uma coisa bem simples, usando a palavra de Deus, se apropriando da palavra de Deus. Porém, né, a palavra de Deus é imutável. Tá? A teologia mesmo, ela é construída sobre 3 pilares. A Bíblia, e se coloca geralmente primeiro, e ela tem que estar em primeiro mesmo. É a fonte. A Bíblia, a questão da tradição e da cosmovisão. Sim. Então, é colocado nessa ordem mesmo. Sim. Aí você... Nesse tripé... A palavra de Deus, ela jamais será reduzida. Jamais. Então, não tem como eu concordar com essa opinião, que é uma opinião baseado nisso... Desculpa, não, tranquilo, pastor. Baseado nisso, eu escrevi aqui: cuidado para não ficar sem graça pregando a graça. Gostei dessa. Ficar sem, mas ficar sem graça pregando a graça. Fica sem graça. E quantos que a gente vê, né? Que os fariseus pregavam a graça, lei. Os fariseus pregavam a lei. Jesus falou, pode fazer o que eles estão falando aí. Só que não faz o que eles fazem, né? Fazem, não. A lei. A lei. A lei. Quando vem o ápice, quando vem o cumprimento, quando vem a graça, você não vai falar que reduz ela pela pessoa que está falando, pelo transmissor da mensagem. Isso. Transmissor da mensagem. O mensageiro nunca vai ser maior que a mensagem jamais. De Deus. Opa, que isso? Que isso? Não colocar ele na frente, não dá. Aí é trocar ordem. Aí é trocar inversão, ordem. Né? É inversão de valor. É engraçado que cada lição sempre tem um pontinho pra gente... Tem. Né? A gente dá uma engasgada. Porque realmente, na lição passada, nós tínhamos um ponto também assim, que se não abre o olho, tá lá, ó. Tá lá. Sutilmente... Passa sutil. Né? Passando. Então, nesses 12 versículos, Paulo está querendo dizer nos 12, eu preguei com sinceridade de alma. Ele está dando um testemunho pessoal. Dele, pessoal. Porque Paulo, ele fica pregando na Europa depois que ele recebe aquele chamado, passa a Macedônia e nos avisa. Daí até a morte dele demorou 17 anos. Então, foram os tempos mais sofríveis da vida dele, foi ele pregar na Europa. Olha que boas-vindas que a Europa deu para ele, Filipos. Ele prega em Filipos, depois de Filipos ele vai para a Polônia, depois ele passa em Tessalônica, Bereia, passa em Corinto, na Grécia primeiro. Na Grécia, depois de Corinto ele escreve a carta. Ele passa em Corinto, Grécia e Éfeso. No final. Aí em Corinto ele escreve essa carta. Em Corinto ele escreve essa carta. Já em 51. 51. Então, professora, é assim, é todo um ambiente que eu acho que a gente tem que tratar com cuidado à medida que nós estamos fazendo. Vamos tratar os ambientes espiritual, moral e social de acordo com o contexto, não de acordo só com o que eu penso. E nada isolado, né, professor? Nada isolado, trazendo a teologia em primeiro foco, a verdadeira teologia. Sem mudar. Por exemplo, a lição é cultivando, que fala, né? Isso. É cultivando. Cultivar significa tratar a terra. Tratar a terra. Né? E convicção, opinião introspectiva, inabalável a respeito de algo. E os cuidados quando você trata a terra no início da plantação? É tudo, né? É tudo. É a base. É tudo. E depois, a hora que começa a crescer, que a erva daninha vem junto. Tem que cuidar. Até ela enraizar, ela ganhar corpo e ela só depender, vamos dizer assim, só depender. Presta atenção, professor, isso aqui não está na lição que nós estamos falando, hein? É um adjunto aqui, ó. Então, até ela depender, vamos dizer assim, sozinha, quando ela tem o seu tronco fortalecido, suas folhas, que aí ela pode suportar vento, tempestade, e sol, frio, realmente ela tem que, primeiro, no início de tudo, ter essa base fortalecida. Exatamente. Uma terra boa, bem adubada, né? Bem confiança em Deus nada mais é o que o apóstolo vem declarando aí, já a sua forma, né, dele apresentar-se, vamos dizer assim, apresentar o social dele, né? É algo muito próprio, as experiências que a pessoa passa. Deus respeita muito a questão do autor,
suas experiências, suas vivências, toda a parte de sua construção humana. A biografia. A biografia da pessoa, ela é colocada. Então, você vai ver que cada autor ele tem a sua característica peculiar, tem as suas experiências peculiares, assim como... A forma como de vivência, né? De vivência, suas vivências são diferentes. São diferentes. Então, por isso que eu fico preocupado. Porque aquele só se ateve a Paulo. Isso, fico e nós preocupado. temos tantos outros que poderiam ser exemplo também. Porque existem também experiências, as pessoas lidam diferente com as experiências. E não quer dizer que a pessoa, ela não seja um cristão por isso. A mesma forma que Paulo recebia isso, a mesma situação, outros vai ter o comportamento cristão, a moralidade, tudo, não vou entrar nesse mérito, mas eles vão lidar com a situação, às vezes, com a dificuldade maior ou menor. Vai ter um impacto maior ou menor. Sim. Às vezes a pessoa vai ficar... Existem situações na igreja, mesmo que a pessoa tenha uma situação dessa, e ela fica meio esmorecida, fica meio triste, meio abatida, porque ela, de repente, por exemplo, ela tem as suas particularidades. Então não dá para você generalizar, porque de repente uma pessoa lê isso aqui, ela fala, então eu estou totalmente... Tô fora do plano. Eu não nasci de novo, não é? Eu não fui regenerado. Isso. Eu não sofri as consequências da morte de Cristo em mim. Isso. Isso não veio na minha vida, então eu não sou parte da igreja. E não é assim. Exatamente. A gente tem que entender que isso não é via de regra, isso é algo que é muito particular, muitas vezes a reação, não é? Então o exemplo da vida de Paulo, vamos dizer assim, é muito importante a gente até conhecer, né? E entender o porquê que ele passou por esse processo todo. Mas, se tratando trazendo para os nossos dias, para aquilo que nós vivemos, para o mundo que nós estamos atualmente, lógico que na época também tinha na época de Paulo também tinha as suas problemáticas sociais, as suas problemáticas morais, né? E as espirituais, daí porque ele vem escrevendo de uma forma tão incisiva. Isso. Primeira carta dele escrita, é bom se diga isso, que inaugurou os escritos, uma nova catequese, ele inaugura com esse escrito aos Tessalonicenses. Ele vai escrever esse 51, no ano de 51. Então veja, perceba que é a primeira carta que ele está escrevendo. Ele está inaugurando essa catequese, um novo tipo de catequese, vamos dizer assim, um novo tipo para orientar a igreja. Tá? Dentro disso, ele está escrevendo para uma igreja que em 42 a.C. foi uma igreja que foi declarada livre. Então, após ser declarada livre, veio várias religiões, várias filosofias para lá. Então esse é o cenário. Ela estava fragmentada. Isso, várias religiões, várias culturas se instalaram ali, de filosofias, né? Então essas pessoas, eles têm essa construção deles de ascendência, essas pessoas que se converteram, muitas delas, esse lugar cresceu muito, tinha um porto muito bem movimentado ali, Porto Marítimo, né? Tinha a Via Inácia, que era a principal estrada que ligava a Europa à Ásia. Não era Ápia? Não, é Via Inácia. A Inácia ali. Isso. Ela ligava... essa é litorânea. É litorânea, tá certo. Ela ligava ali a Europa com a Ásia. A Ápia era BR-101. E a Inácia BR-116. Isso. Legal. Então, um comércio muito movimentado. Então, várias pessoas também agregavam por isso ali. Então, você está lidando com a igreja que ela é miscigenada, ela é heterogênea, né? Ela é multicultural, várias religiões, politeísmo. Então, assim, essas pessoas vieram disso. As pessoas não tinham, muitos deles passaram ainda, porque eram novas na fé, não tinham passado ainda para a nova fé, para a nova moral, para a moral mesmo do crente. Precisava tratar de muitas coisas. Então, tinha muitas questões pertinentes ali que precisavam ser tratadas, né? Sem se alongar mais, senão a gente... Bom, e aí ele permanece fiel na pregação. Na pregação. Com tudo isso. Vamos lá, caminhando, porque não vai dar tempo, nós já estamos com poucos minutos. Convicção moral. Vamos entrar agora nessa convicção moral, professor. Em convicção moral, assim, seguindo ele, já deu uma entrada aqui em convicção moral, né? A espiritual, o autor se ateve a Paulo. Tá. Mas tem outros, né? Que são exemplos também para mostrar essa convicção espiritual. Agora entrando na moral. É assim, o próprio Paulo diz, eu sou o que sou, tá? Eu sou o que sou. Pedro
poderia dizer, mestre, eu sou assim. Né? O próprio Jesus chegou para Pedro e falou assim, ah, Pedro, Satanás queria cirandar contigo como trigo, mas eu roguei o Pai por ti. Pedro, Simão, calma, para. Guarda a espada, Simão. Então assim, Deus entendia Pedro? Claro. Deus te entende como tu é. Você é sanguíneo? O que você é, Pedro? Eu? Fleumática? O que você é? Tá ali. Eu sou fleumático. Então assim, Deus, Ele nos entende. Então, eu sou o que sou. Agora, eu preciso melhorar sempre. Preciso melhorar o quê? A minha consciência. A minha consciência de evangelho, o que eu preciso? Eu preciso amar mais. Isso é consciência moral. Tá? Eu não entendo que, pelo que nas entrelinhas que eu pude pegar da lição, o escritor da lição aqui, ele tem uma ideia diferente de moral. Tem, porque ele vai falar da mentira, que... Ele tem uma ideia vai falar da verdade, ele vai falar dos frutos. Ele é tão, assim, desculpa eu falar, mas de tão direto que ele quer dizer assim, quem não está no meu quadrado é imoral. Certo? Sim. Assim, é uma visão mais ampla que você tem, assim. Então, assim... eu tenho que melhorar, Não agora, só a fala, não. mas aqui, porque ele se atém mais à questão da fala, né? Aí nesse primeiro ponto aí, a retidão de ações. Por exemplo, aqui nasce uma pergunta, de tudo você pode extrair uma pergunta para você. Qual o meu objetivo quando eu prego? Se eu prego bem, o que eu quero? Ser melhor? Eu quero ser melhor que o pregador A, que o pregador B. Eu quero atingir o nível do cara tal, porque ele tem status, porque ele aparece, porque ele é convidado. Qual é o meu objetivo quando eu prego? Paulo está querendo dizer nas entrelinhas. Isso. Certo? Concordo. Eu não sei se vocês grifaram. Qual é o objetivo? Assim, o meu status, o meu cargo, dinheiro. É dinheiro que eu quero quando eu prego? O que eu tô... Assim... Tudo isso é um trabalho de consciência. E esse meu trabalho de consciência vai reverberar o meu métier, o meu social. Não adianta. Todo mundo sabe, conhece o meu perfil e conhece o perfil de cada um. Tá? Então, olhando para isso, Paulo está querendo dizer assim, qual é o teu objetivo quando você prega? Cada um tem um objetivo? Tem. Tá, tudo bem, o senhor falou uma coisa aí... E é interessante, não cortando, assim, ele falou assim, uns prega por vanglória. Que isso existe? Existe. Aqui ele está falando, qual é o teu objetivo? Você ensina bem pra caramba, você é um professor, tá, como que você administra isso aí? Mas ele traz uma afirmativa, porque aqui eu entendo como uma afirmativa. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. A gente tem que dar uma risadas. Assim, eu acho que precisa estudar mais antropologia. Sim. Precisa, essencial, né? A antropologia nos ensina que todos nós temos um negocinho chamado ego. Precisa trabalhar isso. Você precisa trabalhar o seu superego. Todo mundo tem essa tendência. Isso é existencial. Essência. Exatamente. Você tem que trabalhar uma tendência que você tem de... Essência. Puxa, ele falou que eu ensinei bem. Aí você olha no espelho assim e fala assim... Você começa a olhar no espelho, todo mundo é um meio narcisista. Você olha pro espelho e fala assim, tu é o cara, velho. Você é bom, você é fera mesmo. Certa vez, acho que foi o Jonathan Edwards, ele estava descendo de um ensino, se eu errei o santo, me desculpa. Mas ele estava descendo e alguém falou para ele isso, elogiou. Ele falou assim, o diabo acabou de soprar isso no meu ouvido. O diabo já acabou de falar. Você entendeu? Então assim, por quê? Porque realmente isso está na pessoa. Está na pessoa. O que a gente tem que pensar assim, ó, eu penso que ele olhou muito de uma maneira específica assim, para dentro do âmbito
litúrgico, vamos dizer assim, da questão da coinonia também, entre os irmãos, mas assim, ó, eu penso assim, ó, igual o pastor está falando, questão social, que eu achei muito interessante, eu queria entrar nesse ponto aqui, mais nisso, mas vai estar aqui dentro também. Por exemplo, ele falou a questão social, em que o homem, ele é social. Quando nós olhamos isso de uma maneira social, tá? Na pastoral mesmo, urbana, na pastoral de você realmente ver a deficiência do lugar que você está, quais são as demandas, a problemática, fazer uma leitura e você viver a sua vida cristã em prol disso tudo que se dá nas relações sociais, em tudo que envolve a sociedade, política, tudo que envolve, você começa a trabalhar nesse meio em direção às necessidades, em direção aos pobres, em direção realmente àquilo que Deus sempre... A libertação. Libertação, que Deus sempre falou para Israel também, ó, cuida das viúvas, cuida dos órfãos, cuida dos estrangeiros. Quando você olha o Evangelho... É a teologia da libertação, né? Mas eu não estou entrando assim no mérito. Não. Tem o mérito deles ruim da questão. Só tô dando um pontinho. Mas é dentro disso assim, que eu digo assim, ó, de você trabalhar isso com o Evangelho, porque isso é Evangelho, o modelo de Cristo é esse. Mais de 80% na periferia, indo em direção das pessoas, tratando das pessoas em todos os âmbitos. O problema é quando você entra na política, que você vai para o interesse público, que você vai querendo em benefício próprio, que esse foi o problema, um dos maiores problemas da teologia da libertação foi esse. Começou a ir para o meio, envolver marxismo, envolver outras coisas, que aí se perdeu. Se perdeu totalmente. Agora, a essência do Evangelho se dá nas relações humanas, o bom samaritano mesmo. No bom samaritano, Jesus não falou que, por exemplo, o bom samaritano não passou por cima do corpo daquele necessitado para salvar a alma dele, por exemplo. Ele cuidou da dignidade, toda a parte dele. Então essa parte não está fora do Evangelho. O que está fora do Evangelho é você desvirtuar isso e inverter as coisas. Inversão. Você pega, porque o maior papel da igreja é adorar a Deus e pregar o Evangelho. Salvação, vida eterna. E nisso vai ter as outras... aí nisso que... De maneira secundária. Isso. Você saber a ordem das coisas. Primariamente, pregação do Evangelho, salvação, restauração. Jesus veio para nos salvar, porque nós estávamos condenados ao inferno, tudo. Mas nisso, Cristo, quando ele veio mesmo, encarnou, ele tratou de tudo. Só que, primeiramente, ele veio trazer o reino de Deus. Reino de Deus, toda essa parte. Justiça. Só que acaba contemplando as pessoas, quando você trata dela. Mas, tentando para isso, a gente começa a observar que hoje... essa inversão, né? Está acontecendo essa inversão. Aí que porque você quer cuidar mais do social. Isso. Né? E não prioriza primeiro a parte espiritual. A parte espiritual. Isso é primazia, né? Isso é primazia. Primazia. Primazia é essa parte. Né? A gente tira por essas inovações, vamos dizer, dessas comunidades, que hoje eles trazem toda uma questão, vamos dizer assim, até dos ensinos coach, né? De elevar a alma, de elevar tudo mais. Uma vida, não precisa mais aquela vida de santidade, renúncia. Não. E o Evangelho não é isso. Não, o Evangelho não é isso. Sabe por que isso? Muitos que eu vejo, Beda, assim, ó. O diabo, muitas vezes ele, na mentira, não vem só com mentira, na verdade, ele vem com alguns pontos de verdade para lançar a mentira dele no meio ali. Ele usa desses subterfúgios. Então, assim, na palavra de Deus, você tem que ter a ordem das coisas de maneira correta e trabalhar tudo que precisa trabalhar, mas na ordem correta. A dificuldade, professora, que eu vejo também aqui na aplicação dessa lição, na aplicação dessas 3 convicções, é que hoje a igreja, eu diria que ela 70% ela é capitalista. Eu não sei se eu estou sendo bem ameno. Está sendo ameno. Ameno. Eu quero ser ameno. A igreja é capitalista. E a igreja dos dias de Paulo buscava uma igreja teocêntrica. A nossa é capitalista. Então, assim, adaptar nesse contexto a teologia paulina começa a ficar um pouco difícil. Então, eu não sei se você entendeu? É uma realidade nossa. Fica difícil esse transporte para a igreja de hoje. Talvez, se você ensina numa classe, isso que nós estamos tratando aqui, todo mundo vai achar meio... vago até, né? Difícil. É difícil até de conduzir. Subjetivo, abstrato. Mas assim, quando você pega, nós estamos pegando a teologia paulina na essência e estamos tentando transportar
para a igreja de 2023. Eu vou pegar a última parte do segundo tema, do tema 2 aí. Altruísmo? Do altruísmo. E depois, lá no finalzinho, ele diz assim: o grau de comprometimento adotado pelo crente com valores do reino é reflexo do nível da sua comunhão com Deus. Aonde você está lendo, professora? Professor, antes do... Da conclusão? Não, antes do Sinop 2 aí, ó. Sinopse 2. Tá. O último parágrafo lá. O último parágrafo, 2. tá. Quando ele vai falar, ele continua falando, né? Tá. Lá do moral. Sim. Aí a vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota da conduta de que não pode ser censurado. Tá, aí nesse contexto o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica para testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Aí ele continua: a obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Ele cita lá Coríntios 9, 16 a 23. Aí ele vem falando do padrão, denota, né, o padrão de comportamento. Você localizou? Não. Acha o 3. O 3, o tópico 3? Volta convicção social, dedicação altruísta. Isso. Ah, tá. Agora sim. Você também. Tá. Conseguiu achar, prof? Eu estou procurando. Aqui, ó. Esse aqui. Tópico Sinop 2, aqui. 2 aqui. Trechinho, aqui, ó. Ah, não. Então você está no 2 ainda. Nós vamos entrar no social já. Para eu entrar no eu- social, eu teria que Não, mas aqui... mostrar, apontar que isso daí também, na questão moral, Você, ele vem aqui no final do generalizando. Lê o final do 2 e me dá a palavra. Então, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino, é o reflexo do nível da sua comunhão com Deus. Tá, posso completar aqui? Sim. Nós estamos falando do social. Aqui é social. É o que ele está falando. O grau... Assim, o grau... Não, aí é moral, que ele está Não, dentro do parâmetro tudo bem. moral, Ó, mas só que aqui é social. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente, agora eu completo a frase dele. Em relação ao seu próximo... É o que faltou, né? Eu chutei forte aqui. Em relação ao No seu olhar próximo. dele aqui, ele fala que, por exemplo, eu tenho uma vida com Deus, e isso reflete na minha vida com as pessoas. Isso. Ele está falando de causa e efeito. Causa e efeito. Causa a minha relação com Deus. O efeito disso, de relação ou não, é o que eu faço com o próximo. Não é? E às vezes, na prática, não se sustenta porque às vezes a pessoa faz com outros motivos. Isso! Na Como prática vocês- não sustenta Será porque que, as pessoas fazem com será outros que motivos. colocar Eu gosto- próximo aqui doeu muito? Ia doer? Ia ficar legal, acho. Né? Não, eu estou sendo sarcástico. Aham. Mas assim, me perdoe. É Não, assim, ó. tranquilo. Você vê que é uma anotação, que nós estudamos os três, estudamos a lição separadamente, cada um Não num combinamos lugar, nada, né? Não Não combinamos, comemos ó, nada não e os combinamos, três tá? grifaram. Você vê que o meu é grifadinho até em lilazinho, Aqui, ó. tá aqui. Em relação ao seu próximo. Porque assim, se eu ficar assim, só do jeito que tá aqui, sem não colocar o próximo, chegou o fariseu e perguntou para Jesus: Senhor, qual o maior mandamento da lei? Aí Jesus conta toda a história do bom samaritano, né? Isso. Aí só que ele perguntou para um judeu ortodoxo, daquele quadrado mesmo. Aí no final Jesus, depois de contar tudo, Jesus falou assim: quem você acha que foi o próximo dele? Dos três, do levita, do sacerdote e do samaritano. Qual dos três foi o próximo? Ele não fala samaritano. Ele fala, acho que é aquele que usou de misericórdia. Foi, né? não falou. Do jeito que Mas não não atribui falou, um valor a ele. Não atribui. É assim. Se dar as relações, não, é isso que eu estou falando. Então, Essas relações aí que se constrói tudo isso. Que se constrói. Como João escreve em sua primeira carta, se você diz que ama a Deus e não vê, e não ama o teu próximo, quando você vê, você é mentiroso. Por quê? Claro. Se você não ama aquele que você está vendo, como você vai amar aquele que você não Claro. vê? Por que Não tem como. excetuar o próximo aqui? É. Não.
tem como, então precisa. Bom, aí, ó, nós já estamos com nossa lição no finzinho. Tá. E é lógico, acabou entrando no social. Não tem como. Né? Não tem Ele já jeito. explicou bastante sobre a convicção social, que é esse bem-estar comum, né? E que aí veio a dedicação altruísta e depois... É difícil você não entrar nisso falando do outro, né? Hã? É difícil você não entrar nisso falando... Agora vocês concordam comigo que eu não consigo separar. Não dá, acabou. Não dá pra separar. Por mais que você... Não dá pra segmentar isso. Não dá. Não dá. Então, eu acho que fica aí a deixa aí, né, para que... É lógico que essa questão bem forte de Paulo, né, com o altruísmo dele, a dedicação dele, nós é dever, eu acho que é um dever nosso. Sim. Né? Dever nosso. Eu acredito que moral e espiritual é que nem alma e espírito. São funções distintas, mas inseparáveis. Não sei se deu para entender. Na antropologia, nós somos corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo, como preferir. Porém, alma e espírito são inegociáveis. É a parte imaterial, inseparáveis. Porém, a Bíblia diz que tem funções distintas, mas são uníssonos. É a mesma coisa de social e moral. Ele vem falando aí já no finalzinho, né? Era assim que Paulo encorajava e confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, aí já é uma fala do autor, né? O dever cristão engloba a moral e o social, tá? Ele engloba. Então, eu acho engraçado dessa expressão, eu representar para a igreja. Aonde que você leu, professora Bida, Eu li por favor? antes do tópico 2, de dedicação altruísta, o último parágrafo. Nessa direção, o dever cristão aqui engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento... É aqui? Não, né? É isso mesmo. Detrimento... Não retrata o evangelho. Não. Era atrás. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Por que coloca a igreja e não coloca um geral? Porque Paulo, ele tinha que ser geral, não só a igreja. Claro. Ele Igreja é com uma elite. Ele ia primeiro nas sinagogas. Ele sempre ia nas sinagogas primeiro, aí pregava lá a mensagem. Então, depois isso ia... Assim, aqui na leitura, depois ele repartia. O histórico aqui diz que ele ficou 3 sábados na sinagoga. Isso. Mas ele não ficou só isso. Se você for ler a história mesmo, ele ficou quase 2 meses aqui. Sim. Em Tessalônica. Agora, e o resto? Ele ficou aonde? Fora da sinagoga. Fora. Então, se ele estava fora da sinagoga, a vida dele... Ele ficou ao ar livre. A vida dele... Ele tanto foi exposto aqui, que ele saiu corrido daqui de novo. Foi. Ele deixou assim meio na retaguarda, ele deixou Timóteo e Silvano, né? Foi. Timóteo ele mandou depois lá, né? Para ver como que estava a situação lá da igreja. Ou seja, porque a forma como ele quis atingir os demais, é lógico que ele tinha aquela vida moral dele, preservada, mas ele tinha um convívio social. Sim. E é nesse convívio social que ele tinha que se apresentar como um cristão. Assim, eu acho, professora Bida, que assim, essa expressão, tá? Eu entendi o que o autor aqui quis dizer, mas eu acho que a expressão igreja aqui ficaria melhor no geral, porque a igreja nem estava formada aqui ainda. Não estava não. Não estava. Bom, vamos concluir a nossa lição, porque nós só temos 1 minuto para terminarmos aqui. E é lógico, Paulo ele foi submetido a uma série de provações, é lógico. Não só ele, mas outros também como exemplo, nós podemos citar. Né? E aí, a convicção moral como reflexo do temor a Deus, convicção social demonstrada pela abnegação de servir. E a espiritual. Espiritual? Aquilo que a gente falou no começo, né? A espiritual é a sua... A espiritual depende. Depende. Ela depende, professora, é justamente isso. Ela depende. Ela é dependente. Ela é dependente. É lógico. Ela só vai estar, né, sendo visível se tanto moral e social ele estiver também. Né? Chegou um rapaz lá na congregação esses dias. Um equívoco que existe muitas vezes
a Bia está falando, é isso aí. Desculpa, eu cortei. Às vezes a pessoa, ela acha, por exemplo, ela deixa as outras relações, assim, não vou cuidar do meu espiritual. E deixa as relações de lado. E acha que só orando, só jejuando, só nessa parte. Não. E ela vai atender tudo. Não. E não é. Não. As pessoas esquecem Perdão, que não, tranquilo. As pessoas esquecem que jejum é específico e não contextual. Certo? Uma palavrinha pra gente encerrar aqui, porque ó, cultivando, como que é o tema da nossa noite? É uma palavrinha. Eu vou falar uma palavrinha. Cultivando a convicção cristã. Não peço perdão. Porque assim, a gente, não é que a gente aqui está querendo, a gente é chato, não, a gente está buscando a essência, para tentar favorecer aquele que vai ensinar, né? Se de alguma maneira possa ajudar. Então, Paulo está tendo um chamado, olha para você social, olha para você moral, você família. Em segundo plano, você quer ser espiritual? Como que está pregando? Está pregando para se projetar? Você é um narciso? Então, para tudo, não pregue mais e volte aos pés da cruz e aceita Jesus de novo. Uma palavra. A palavra que eu tenho eu acho que fica para mim muito marcada a questão de não fragmentar as nossas relações, não fragmentar o nosso comportamento, mas vivermos uma vida cristã em todos os âmbitos e buscar com isso o resultado que Deus tem para a vida daquele que Ele escolheu. Sim. Amém. Vamos também compartilhar aqui com o Edilson Albertino. Ele diz assim: a paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a todos vós. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas e nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ok. Cumprimentou bem. Isso é muito bom. Vamos agradecer a Deus. É um item, né? É um item. Amado Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse reencontro, por esse momento feliz, por esse momento salutar, onde podemos estar meditando em tudo que realmente o Senhor quer de nós. Pai querido, assim sendo, te louvamos e pedimos que o Senhor venha abençoar os trabalhos da igreja que se seguem. Guarda-nos como um todo, assim te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito obrigada a todos vocês, obrigada professor Milton, obrigada professor Colaboni, obrigada a todos que compartilharam conosco, que também participaram. Nós estamos com bastante alunos, lembrando que a gente até reconhece que muitos nesse horário estão ainda, né, no caminho, mas que depois assistem. Eu quero agradecer você que assiste nossa programação ao longo da semana aí, até a próxima lição, que é no domingo. Lembrando que a nossa Escola Bíblica Dominical acontece todos os domingos a partir das 9 horas em todas as nossas filiais, também sendo transmitida no Templo Central, ao vivo pela TV e Rádio IAD. Eu quero somente agradecer vocês, que vocês continuem sendo o aluno assíduo da IBD, que ame a IBD, que ame a Palavra de Deus. E desejar a você um final de semana feliz e abençoado na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Professora, eu vou passar lá no SEC.